Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, e antes de começar a falar de futebol e do Vasco, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, deixa o like, não esquece, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, beleza? Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve também no canal, tá? Às vezes você tá vendo os vídeos ainda, não se inscreveu no canal. Mas vamos lá, vamos falar de futebol. Sabia que eu vou falar de futebol hoje de uma maneira diferente, não só do Vasco, né? Vamos trazer o cenário do futebol no Brasil, que muita coisa vai acontecer para o ano que vem. Uma notícia que saiu hoje nas manchetes de jornais é que a FERJ está passando por um mau bocado, apertada, quebrando, a FERJ está falindo aí, e não é à toa, né? Esse campeonato carioca de glamuroso, de um dos principais campeonatos do Brasil, passou a ser disparado um dos piores campeonatos no futebol brasileiro. Motivo pelo qual está acontecendo isso com o Campeonato Carioca? Muita corrupção, muita pilantragem, muito favorecimento, né? Muito político envolvido, federação faturando rios de dinheiro e ao invés de fortalecer os clubes, ela foi o contrário, né? Pendurada nas bolas do Flamengo, esqueceu dos outros clubes, principalmente dos pequenos que passaram por crise imensa com a pandemia, e um futebol que já vinha em decadência ficou pior ainda depois com a saída da Rede Globo. Então esses milhões que a FERJ faturava com uma emissora, deixou de faturar com a Record, né? E tem um cara que foi um dos que mais teve colado com as maracutaias da Globo, que hoje é quem comanda o futebol brasileiro com uma empresa licenciada pela FERJ. Futebol brasileiro não, futebol carioca. Então assim, não é à toa a FERJ está passando por tudo que está passando. Eu trouxe um trecho da matéria que eu li e ele diz o seguinte, ó: a entidade teve problemas com o fluxo de caixa e atrasou o salário de funcionários. Até hoje tem gente que trabalhou para a FERJ e não recebeu o valor devido. Segundo o balanço, a federação até enxugou os gastos, né? As despesas caíram de 20 milhões para 14,2 milhões. Então teve aí um corte de gasto de 6 milhões na FERJ. Mas isso não foi suficiente para evitar o saldo negativo de 1,5 milhões no ano, 1,5 milhão, né? Que poderia ser pior se não houvesse o repasse da CBF de 1,29 milhões ou 290 milhões de reais para a FERJ ainda segurar uma onda nessa crise que ela mergulhou e que se mergulhou aí o campeonato estadual, né? Hoje a gente vê o campeonato carioca em descrédito, não atrai muito público, não é um formato que não favorece, e o pior que os clubes que são os grandes que carregam estão cada vez mais desinteressados nessa competição. O Textor mesmo, que comprou o Botafogo, falou que no ano que vem o Sub-23 do Botafogo vai disputar o campeonato carioca, cansado de tanta sacanagem, tanta ladruagem vindo dessa federação. Você sabia que o presidente da FERJ lá, o Rubens Lopes, viaja com a comitiva do Flamengo? O Flamengo joga só no Maracanã. Eu nunca vi um campeonato que o mando de campo do jogo do time que é para ser fora é tudo lá no estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, que é aí o estádio que eles pegaram a concessão. Então, tudo errado, tudo bagunçado, e não é à toa essa federação nojenta quebrando, tá falindo. Tomara que vá pro quinto dos infernos, que esse campeonato mequetrefe acabe de uma vez por todas. Falar em acabar, vai acabar a mamata da CBF também. Isso porque hoje tem uma reunião importante com os clubes para definir o futuro da Liga, essa enrolação toda com relação à Liga do Futebol Brasileiro, que vai tirar da CBF o controle do Campeonato Brasileiro, da primeira e da segunda divisão. Essa reunião, eu trouxe até um trecho aqui que fala dessa reunião, que saiu no GE, inclusive. Clubes convocam uma reunião nessa terça-feira para a criação de Liga do Futebol Brasileiro, batizada de Libra. A expectativa é de que os 20 clubes da Série A estejam presentes hoje, forte movimentação entre as próprias agremiações no fim de semana para fortalecer o encontro. né? Às vezes que a letra é bem pequenininha, mas está aqui. Vamos tentar ler. Os 20 clubes da Série A devem comparecer na manhã dessa terça-feira em uma reunião em um motel de luxo em São Paulo para
dar início a uma liga independente do futebol brasileiro. E ela já tem até nome, Libra. Houve forte articulação entre os próprios clubes no fim de semana para que todos estivessem presentes. A carta convite é assinada pelo bloco composto por Flamengo e os 5 clubes paulistas que estão na elite do Nacional: Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nela é detalhada a estruturação jurídica da criação da nova liga com a Libra Associação, sendo detentora das ações de sociedade empresarial chamada de Libra SA. Trocando em miúdos aí, resumindo a parada, tava rolando uma divergência entre esses clubes, né? O Flamengo com os 5 grandes de São Paulo, né? Porque o Bragantino agora faz parte desse bloco, com um grupo chamado de Forte Futebol, que são os clubes emergentes do futebol brasileiro. São 10 clubes: o América Mineiro, Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Avaí, o Ceará, o Curitiba, o Cuiabá, o Fortaleza, o Goiás e o Juventude. Esses times formaram um bloco e os outros lá que eu falei formaram um outro bloco. A divergência, o maior impasse estava no calendário, né? Esses clubes queriam espaço no calendário para novas competições, enquanto que a Liga ela quer focar mais nessa competição do Campeonato Brasileiro e no rateio das cotas de transmissão dos jogos da Série A e Série B. Então, essa era a divergência, né? Esses clubes aí, como o Flamengo e os de São Paulo, queriam um rateio, um percentual maior, só que a ideia da Liga é meio que fortalecer o futebol como um todo e não ter essa disparidade com 2, 3 times com rios de dinheiro e investimento, enquanto os outros têm tão pouco. Então, essa ideia da Liga é para distribuir melhor essa verba, trazendo grana de fora. Inclusive, o presidente da Liga Espanhola é um dos interessados em tocar essa liga no Brasil. O Ronaldo e a XP estão envolvidos nessa tentativa de fechar negócio, mas tem outras 2 empresas também. Enfim, muito dinheiro entrando no futebol brasileiro e não é à toa os empresários ou as empresas aí querendo comprar a SAF dos futebol no Brasil. Além de ganhar dinheiro com ativos, com venda de jovens talentos ou jovens promessa, vão ganhar uma grana de direito da liga, da nova liga, de fortuna que vai vir aí de fora para manter esse futebol brasileiro em um outro patamar. Eles querem concorrer com o futebol europeu e isso é o que diz na carta feita por esses times, esses clubes que estão se encontrando hoje em São Paulo. Então a FEG quebrando essa entidade safada e a CBF, esse antro da corrupção. Para você ter uma ideia, os últimos presidentes da CBF todos foram envolvidos em esquema ou em acusações em suborno, corrupção, formação de quadrilha. O Ricardo Teixeira acusado de receber suborno, José Maria Marim, fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e foi preso nos Estados Unidos. Soltaram agora com a Covid, que ele tem mais de 80 anos, estava passando programa de saúde, pagou milhões lá para poder ser solto, liberto, né? E tem o Marco Polo Del Nero, suborno e corrupção, e o Rogério Caboclo, esse último aí, que é envolvido em assédio moral, assédio sexual, embriaguez dentro da CBF. Então é o antro da corrupção. E isso envolvido com os políticos ou partidos políticos no Brasil. Você vai ver que tentaram levantar no Senado várias CPIs para passar o futebol brasileiro a limpo, inclusive pessoas conhecidas como a Leila do vôlei, o Romário, enfim, vários senadores, deputados fizeram movimentos para que colher assinatura, conseguiram essas assinaturas, mas os presidentes ou o presidente dentro do Senado não implementou ou não tocou uma CPI, porque sabe que envolve muita coisa: político, canais de televisão, né, emissoras, federações. Pra você ter uma ideia, uma federação do Sul aí, saiu um escândalo, se eu não me engano, no ano passado ou ano retrasado. Um dos presidentes dessa federação estava desviando milhões do sindicato dos jogadores de futebol, e esse presidente corrupto vota dentro
do Tribunal de Justiça Desportivo do futebol brasileiro, ou seja, ele está lá na hora de decidir qual clube vai ser punido, qual jogador vai ser suspenso, qual é o tempo de suspensão. Olha só com o que a gente está tratando no futebol brasileiro. O judiciário que a gente não confia. O judiciário desportivo, pior ainda. As federações, um antro de corrupção. A CBF, o mesmo caminho, né? Com escândalos de presidentes presos ou banidos do futebol. E agora essa liga para vir para tirar da CBF esse poder, aproveitando a fragilidade e os escândalos envolvendo a entidade. Então tá aí por que eu não acredito em político como Carlos Osório vendendo o Vasco da Gama para um grupo americano, como eu falei aqui lá atrás, que ia ser um grupo americano, que ia ter grupo laranja comprando o Vasco, que a gente ia entrar numa fria, que depois ia voltar o Passarudo como CEO do Vasco. Vamos aguardar, porque tem muita gente em êxtase achando que o Carlos Osório, o grande político citado em vários esquemas de corrupção, vai fazer um bom negócio para o Vasco. Esse é o futebol brasileiro. Deixe sua mensagem, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.